Agora já estamos aqui com a Luana e a Josiane. Josiane, que é a mãe do Murilo, que tem essa história tão linda para contar. Josiane, muito obrigada pela tua presença, pela tua também, Luana, para a gente poder falar desse tema, que é um tema ainda pouco falado, acredito, ainda pouco mostrado, pouco ali realmente mastigado para as pessoas poderem entender, porque às vezes as pessoas elas entendem de uma forma completamente errônea, né? O que é ser autista, quais são as condições especiais e quais são as normalidades, porque eles são muito melhores e maiores do que nós podemos imaginar. E Josiane, me fala um pouquinho de como é essa vida do Murilo para você. Bom, atualmente a vida do Murilo, a nossa vida, ela é bem mais simples, né? Ela já foi muito mais complicada, a gente já teve muito mais dificuldades até da aceitação, de viver o autismo todos os dias. De entender, compreender, né, de como um todo. É tudo um processo. Nada é tão simples, nada é fácil numa família que tem uma criança dentro do espectro. Sim. Eu falo que a gente tem vivido agora os nossos melhores momentos, né? O Murilo está muito bem hoje em dia, mas nem sempre foi assim, né? Não foram sempre flores, né? Vocês tiveram que vencer muitas dificuldades ali do dia a dia. A gente vive um dia de cada vez. A gente tenta vencer, assim, às vezes eu falo que a gente mata vários leões num único dia, mas a gente sempre segue em frente, né? A gente tem que ter fé pensando assim, vai melhorar, a gente vai conseguir ter uma vida plena. Esse vida plena é uma das palavras que o Murilo usa muito, né? Ele fala que a gente tem que viver plenamente, a gente tem que agradecer e a gente tem que seguir em frente. Então, eu acho que muito do que o Murilo é hoje é devido a isso, a gente sempre seguir em frente, a gente não ficar nesse pessimismo, se lamentando e ter esse olhar para frente, tá? Quando a gente tem um limão, a gente vai fazer uma limonada. A gente vai fazer o que com o limão? Vai chupar ele azedo, vai fazer uma limonada. Exato. Vamos fazer uma limonada. Fica mais doce. Fica mais doce. Ver todas as coisas e as situações de uma forma mais simples e leve. Então, e o autismo ele nos trouxe isso, agradecer pelas pequenas coisas, né? A gente começa a agradecer pelo pouco, pela pequena evolução, por uma sílaba, por uma palavra, por uma letra. A gente tem muita gratidão por pequenos passos. E a gente fala assim, de pequenos passos a gente vai chegando longe. Exatamente. E a gente chegou. Chegou. E Luana, me fala um pouquinho do que a gente pode perceber, assim, essa mãe, por exemplo, que nos assiste, essa pessoa que não sabe o que é, não entende o que é do que a gente está falando, né? O que nós podemos perceber que são os primeiros sintomas, as primeiras percepções que uma mãe, um professor, alguém que está ali perto vai poder dizer, olha, é necessário um diagnóstico, é necessário um cuidado especial? O autismo ele é um grande desafio, né, para nós, porque nós não temos uma causa determinada, ele é multifatorial e dentro do espectro, né, a gente pode ter quadros tanto mais leves quanto quadros mais graves, mais intensos. Mas desde pequeno, desde a criança ali já com seus 8 meses, a gente consegue identificar algumas características, lógico que nós não vamos nesse período fechar diagnóstico, mas nos traz algumas características que é importante ficar de olho, né? De repente, se é algo muito intenso, procurar um profissional para ter uma orientação e já entrar com uma intervenção precoce. Então, por exemplo, aquela criança que você percebe ali com os 8 meses, que é quando eles começam a ter, dos 6 aos 8 meses, eles começam a ter muito mais a troca social. É aquela criança que ela não olha muito no olho, é aquela criança que quando os pais se ausentam, ela não mostra muito desconforto, é aquela criança que tem baixa interação quando você começa a brincar, sabe aquela brincadeira de você, cadê? Você coloca a mão na frente do olho e procura. A criança ela não mostra muito interesse, ela não segue objetos, por exemplo, você chega com um bichinho perto dela e ela não tem aquela troca, a tríade do olhar entre você e o objeto. Então, são comportamentos que já nos chamam a atenção. Porém, quando o autismo ele é mais leve, pode ser que a criança ela faça essa troca social, né? A gente chama isso de atenção compartilhada. Mas temos alguns quadros também dentro do espectro que a criança ela apresenta um atraso na aquisição da linguagem. Então, esse já é mais um comportamento que nos chama atenção. Então, a gente, né, tem o costume de falar, mas a criança ela tem o seu tempo. Ela tem o tempo. Sim. Mas nós temos os marcos esperados. Então, existe um tempo limite para a aquisição dos marcos do neurodesenvolvimento. Para cada passo ali do desenvolvimento da criança, ela tem que alcançar até determinado limite de tempo, certas conquistas ali do crescimento, do desenvolvimento, vamos dizer que seria na normalidade. Perfeito, é isso mesmo.
Então, se você percebe que a criança ela tem ali 1 ano e meio e ela está com vocabulário menor do que seria esperado para a idade dela, também é importante, né, trocar com o pediatra, de repente procurar um fono que pode orientar nesse sentido. Já em idade escolar, né, é uma criança que você vai perceber que ela fica mais isolada dos amiguinhos, e existe a diferença entre a criança que ela tem um isolamento e da criança que ela é mais tímida. Então, são comportamentos também que chamam a atenção da professora em sala de aula. Aquela criança que mostra muito desconforto frente a situações que não demonstraria, né, outras crianças típicas não demonstrariam, como barulho muito alto, ou aquela criança que fica, que chama muito a atenção, movimentos como do ventilador, da máquina de lavar, alguma luz. Então, que ela fique muito atenta àquilo e ela acabe se desligando de outras situações. Então, todos esses são comportamentos que, lógico, não vão dizer que uma pessoa está dentro do espectro. Fecha um diagnóstico, mas que merece atenção. Com certeza. E, Josiane, o conjunto deles. O conjunto deles. Josiane, me conta uma coisa. Para você, como que foi esse início, né? A Luana contou pra gente que desde bebezinho, ali a partir dos 6, 8 meses, depois um pouco mais. Como foi para você esse start de entender que você teria que ter um cuidado um pouco mais especial com o Murilo? Bom, eu começo falando o seguinte, que hoje em dia, os bebês, as crianças, elas têm uma atenção maior por conta desses sinais do autismo, né? Lá, há 12 anos atrás, a gente ficava muito mais perdido. Sim. Porque as informações eram muito menores. Hoje, talvez, pela intensidade de casos, as pessoas elas estão mais ligadas. Por programas, por familiares, porque tem aumentado demais. E para nós, assim, o começo, assim, os primeiros sinais que nos chamaram a atenção do Murilo foi, em primeiro lugar, parecia que ele não escutava mais. A gente chamava ele e ele alheio, olhando para qualquer coisa, menos para a gente. Sim. Sabe? Ele não olhava mais para a gente. Eu lembro que a gente tinha um pedacinho de areia lá onde ele gostava de brincar, perto da minha cozinha. Eu ficava chamando, e ele jamais me olhava. Outra coisa que chamava muita atenção da gente, ele não podia ver qualquer tipo de etiqueta de adesivo, etiqueta adesiva. Ele ia lá e arrancava, sabe? Quando ele sempre gostou de pessoas próximas a ele. Ele nunca teve esse problema de pessoas próximas a ele. Isso por volta de quantos anos, Josiane, já? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Por aí que a gente começou a perceber isso. Porém, ele gostava de ficar próximo, mas ele não tinha assim, uma interação muito grande com as demais crianças. Assim. Sim. Tipo assim, parecia que faltava alguma coisa para ele chegar próximo das crianças. Ele gostava muito de brinquedos como gira-gira. Sim. Ele gostava muito de ficar nesses brinquedos. E essas eram as características que a gente tinha mais, assim, que a gente chamava mais atenção. Sim, sim. Só que, quando a gente chegava no consultório do pediatra, falava assim, menino demora... E a ausência da fala, né? Falava assim pra gente, cada criança tem o seu tempo, mas tem outras questões aí que ele não se encaixa. Porque a gente já estava com Mas no primeiro momento você não conseguiu fechar um diagnóstico com o pediatra? Não. Primeiro, aí mandaram a gente para um otorrino, porque a desconfiança inicial era de que o Murilo não escutasse. Sim. Sabe, naquele momento. Tanto que ele foi no otorrino, ele realmente tinha, ele teve que fazer uma cirurgia para tirar adenoide, para tirar... Ele tinha ele era bem inflamado, questão de ouvido, sabe? Sim. Ele colocou o drenozinho no ouvido, daí eu lembro que o otorrino falou assim para nós, vai ser assim para ele começar a desenvolver agora. Não foi. Não foi. E aí depois, quando eu retornei, sabe, da reconsulta da cirurgia dele, o otorrino falou assim, agora você vai no neuro. E aí que a gente foi no neuro, aí quando eu me vi, já estava sentado na frente do neuro. Aí quando eu falei assim, arranca a etiqueta. Aí ele começou a me fazer um monte de pergunta que aí você não queria responder. Sim, não queria... Você não queria dar de frente com aquelas perguntas. Ele arranca a etiqueta, ele não está olhando para a gente, parece que ele não está escutando. Aí outra coisa que chamava a atenção era que ele usava muito o que eles chamam de mão mecânica, né? Quando ele queria alguma coisa, ele não pedia, ele não apontava, ele pegava a minha mão e levava até o objeto. Isso é muito comum. Muito característico. Muito característico, né?
Aí depois, conforme foi vindo o tempo, outras coisas foram aparecendo, como enfileirar, e aí foi, né? Mas de início foi isso, né? E num primeiro momento, Luana, por exemplo, como a Josiane, né? Ela passou por todas essas situações e começou a ver que precisaria de um cuidado especial. Mas o que seriam esses cuidados especiais? Quais seriam esses tratamentos? Ou o que seria algo que a gente pudesse ali saber, olha, uma criança que tem o espectro, ela vai precisar disso. O que seria? Depende. O espectro, ele é muito amplo. Muito amplo. Então, a gente não pode dizer que a pessoa que tem autismo vai precisar do tratamento X, Sim. porque vai depender das necessidades que ele tem. Uhum. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a pessoa, né? Então, é muito comum, que nem ela comentou, ele gostava do gira-gira. É muito comum dentro do espectro a criança ela ter alteração sensorial. Sim. Então, por isso, essa necessidade de movimento. A gente vê muitos autistas que têm o movimento pendular, que tem o flapping da mão, que é bater como se fossem asas, ou então a própria estimulação visual com luz, com o movimento. Então, quando existe uma alteração no processamento sensorial, a criança ela vai precisar de uma TO, uma terapeuta ocupacional, que vai trabalhar na integração dessas vias sociais que estão alteradas. A criança que tem uma dificuldade na fala, seja a criança que ela ainda não é verbal, ou a criança que tem uma dificuldade na própria dicção das Sim. palavras, então ela pode necessitar de uma fono. O acompanhamento com o neuropediatra, ele é essencial, até porque existem muitas alterações de comportamento, então uma agitação, pode existir também em alguns casos agressividade, então tem alguns casos que precisam, né, da intervenção também medicamentosa. E as terapias, né, com o psicólogo, então aí vai depender também do grau do autismo, né, para a gente entender de que forma que tem que ser trabalhado. Mas quando a gente pensa no espectro, né, em terapia dentro da psicologia, o que geralmente a gente tem que trabalhar com praticamente todos eles é a questão da habilidade social, né, que é justamente, a Josiane comentou da questão de ele estava próximo das pessoas, mas não interagia. Então, dentro da terapia, a gente vai trabalhar para estimular essa habilidade social. O autismo, ele é uma das características, a dificuldade de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, a reciprocidade emocional. Então, a gente traz uma compreensão de ambiente, ajuda a fazer a leitura do ambiente a partir de pistas não verbais, a identificar a emoção nas outras pessoas, a identificar a leitura de contexto, como eles são centrados neles, nos interesses próprios. Muitas vezes... É algo multidisciplinar, né? É algo que a gente precisa ali ter muita coisa envolvida para conseguir desenvolver essa criança. Exatamente. E Josiane, me conta um pouco desse livro. Conta para mim como foi que o Murilo escreveu esse livro. Como começou esse projeto? Então, tudo começou com a pandemia, né? Então, o Murilo, ele está com 13 anos. O ano passado, no início da pandemia, era a primeira vez que o Murilo estava sem tratamento algum, sem terapia alguma, sem escola. E aí, naquele primeiro momento, eu falei assim, e agora? Um dos grandes medos que a gente tem como pais é que o nosso filho ele acabe regredindo o suado que é para a gente conquistar. Sim. E aí eu resolvi, né, assumir um papel de tentar... A minha ideia era tentar alfabetizar o meu filho, porque eu achava que ele não era alfabetizado, achava que ele não sabia ler. Porque a gente, principalmente os autistas não verbais, ou que falam de uma maneira muito complicada, que nem o meu, que tem uma apraxia severa de fala, a gente sempre duvida muito do que eles são capazes, né? Mas você quis que se desenvolvesse esse lado. Eu quis. E aí eu falei assim, não, agora eu vou tentar. Vai ser comigo aqui. Vai ser o método mãe. E aí eu fui lá e achei algumas apostilas e comecei a tentar alfabetizar ele com uma cartilha lá. E aí foi passando os dias e aí eu comecei a perceber que ele estava lendo silabado. Só que um dia eu estava lendo para ele um livro. E no final daquela página tinha uma pergunta, né? Era o Capitão Cueca o nome do livro. Onde está o Sr. Kruper? Sim. E na outra página tinha uma ilustração mostrando onde estava o Sr. Kruper. Aí ele acho que estava cansado da minha leitura, ele levantou ligeiro, começou a dar risada e fez assim, aqui. E saiu correndo. E eu falei assim, aquilo me deu um negócio. Esse menino está lendo. E aí eu falei assim, não, eu comecei a fazer testes. Eu dava uma folha para ele e pedia assim, Murilo, leia. Ele fazia assim, de uma maneira muito rápida,
Aí eu perguntava para ele e ele me respondia com uma palavra. E aí, ele me respondendo, eu comecei a perceber assim, nossa, eu estou entendendo o que ele está querendo me dizer. E aí a gente foi criando uma sincronia. E aí um dia, eu falei o seguinte, eu vou começar a assistir as aulas online com ele, porque eu achava que ele não estava apto para assistir as aulas online. E começamos a assistir. E aí eu começava a perceber que todas as disciplinas, ele tinha um entendimento muito grande. Você conseguiu ver que ele estava ali E ele estava absorvendo o que você pensava que não. Exatamente. Não é? Eu achava assim, meu Deus, ele está tendo um entendimento muito grande. Talvez até maior do que outras crianças da idade dele. E aí, em português, veio uma atividade que era para fazer um relato pessoal. E aquele dia, porque eu sempre tentava forçar, porque ele estava lendo, mas ele ainda não conseguia escrever nada. Sim. Sabe? Ele é um copista, Sim. mas ele não escreve com autonomia. Sim. E aí, naquele relato pessoal, que era um texto que ele tinha que criar sobre ele mesmo, eu pensei o seguinte, Murilo, a mãe está cansada hoje, vamos adiantar o processo, ao invés de a gente ficar tentando escrever, você fala e eu escrevo. Pode ser, Murilo? Ele fez assim, sim. E aí ele começou a me falar, e eu entendi com muita nitidez que ele falou para mim assim, eu tenho orgulho de ser autista. Ele começou desta forma. Olha isso. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Aí ele começou a colocar algumas coisas, algumas vivências dele da escola, naquele documentário. Foi desenvolvendo e eu fui digitando. Quando acabou aquilo, eu olhei e reli aquilo e falei assim, meu Deus. Tá muito bom isso aqui. Tá muito bom isso daqui. E você falou que ele fala também de fé, fala de Deus, fala também, ele consegue ter essa percepção também de fé, né? Então, até esse momento eu achava que ele não... Ele não tinha. E até no começo eu fiquei pensando, meu Deus, será que tá acontecendo isso mesmo? Aí eu chegava pro meu marido assim, aconteceu isso. Ele sabe a tabuada. Ele sabe isso. E o meu marido, ele ficava assim preocupado. Aí eu perguntava para ele, meu marido respondia. E aí, meu marido começou a entender as respostas dele. E aí um dia meu marido chegou assim para mim e falou, se você está louca, você não está louca sozinha. Não. Estamos nós dois. Mas é muito linda essa história do Murilo. É com certeza algo muito lindo de saber, né? Que tanto ele, que é uma criança que você viu, que apesar de você, até você mesmo como mãe, não perceber, mas ele mesmo foi tendo esse trabalho através da fé, através ali do que Deus mesmo estava preparando. Então, tenho certeza que muitas pessoas que podem estar nos assistindo hoje também possam estar vivendo ou até percebendo algo e puderam aqui hoje com o nosso programa ter um pouco mais desse esclarecimento. Quero agradecer a presença de vocês, Josiane, Luana, que Deus abençoe o Murilo e que você também pode procurar o livro do Murilo, tá disponível aí, você vai ter na rede social para que você possa aí também achar as redes sociais tanto aí da Josiane quanto da Luana e você também poder adquirir aí o livro que fala uma percepção pessoal do Murilo como autista. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.